Bem-vindos ao Bed Barbara. Hoje vou mostrar pra vocês o que eu li no mês de março. Bom, gente, por causa da questão da quarentena, do coronavírus, eu tô indo ficar no interior com a minha família de modo mais definitivo. Então hoje é dia 27, eu tô indo mostrar pra vocês as leituras de março. Eu não sei se vai valer a pena fazer um outro trechinho lá e mostrar pra vocês, mas como eu não queria levar tudo isso de livro sem necessidade, porque eles já foram lidos recentemente, eu vou gravar hoje aqui, então, o lidos até agora, e se eu ler mais outras coisas, eu decido o que eu faço depois, mas aparece aqui, se não aparecer nesse mês, aparece no mês que vem. Então, a última coisa que eu li, então, foi A Volta de Mary Poppins. Esse livro aqui eu li pra Maratona Improvisada do Geek Freak. Ele é o segundo volume de 8 que a P.L. Travers escreveu pra Mary Poppins. Eu gosto de sempre indicar ela como uma autora australiana. Muitas vezes a gente não conhece nenhuma autora desse país, só a Liane Moriarty, né, que é sempre comentada. Mas eu senti que essa, assim, é claro, é um livro infantil e é um livro simples, mas eu senti que a P.L. Travers, ela usa uma mesma estrutura para os dois livros. E mesmo eu tendo lido o Mary Poppins há um ano atrás, quase um ano atrás, pelo menos, uns 11 meses, eu acho que essa estrutura, ela fica meio cansativa pro adulto lendo, sabe? Não é um livro que consegue ser agradável pra gente também, em alguma medida. Então eu não vou prosseguir lendo a série da Mary Poppins. E não sei também se eu vou fazer vídeo dele pra vocês. Acho que não tem muito mais o que falar além disso. Se vocês quiserem saber o que eu achei da Mary Poppins mesmo, eu vou deixar aqui a resenha do primeiro volume, que eu indico bem mais. Depois disso, Teoria King Kong, da Virginia Despentes, eu não sei como é que pronuncia. Eu tinha me proposto a ler um livro de teoria por mês, e aí eu acabei pulando em fevereiro. Mas lembrei agora em março, vou tentar retomar nas leituras de abril, ler 2 de teoria pra ver se fica certinho. Aqui a gente tem uma mulher que é uma feminista. Apesar dela não falar isso, eu acho que ela é, assim, uma feminista meio ligada ao marxismo. Ela consegue unir a questão de classe. Inclusive, em alguns momentos eu acho até que ela erra na medida em que ela pondera classe e gênero, mas aí é uma questão muito pessoal minha. Ela também foi prostituta e também foi crítica de cinema pornô. Então ela traz muito da experiência própria dela para as discussões que ela quer abrir aqui dentro do feminismo. Não precisa dizer que ela acredita que a prostituição é sim um tipo de liberdade da mulher, assim como ela acha que a existência do cinema pornográfico, ele não carrega um peso em si. O problema é como ele é feito e que daria pra corrigir isso. Eu discordo em muitos aspectos, mas eu vou explorar tudo isso bem melhor no meu vídeo específico sobre esse livro, que já tá gravado, inclusive. Depois disso, eu li pro Clube dos Tarnoni, sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk. Eu amei esse livro. É um livro que ele tem um plano de fundo de assassinatos e tudo mais, mas o foco dele aqui é debater etarismo, gênero, especismo principalmente, né? E eu acho que a Olga faz isso de uma forma brilhante. Ela coloca esse plano de fundo que são as mortes e que fica importante em alguns momentos da história, tem relevância, mas eu não acho que você tem que ir para esse livro preocupado em descobrir quem matou. Acho que isso acaba sendo o de menos aqui. A Olga faz várias reflexões bem legais, bem bacanas. Eu enchi de marcações aqui. E eu espero que essa resenha saia logo, porque eu tô espalhando a palavra de Olga Tokarczuk e tô louca pra ver os outros livros dela sendo trazidos pela Todavia. Parece que a editora vai trazer um livro chamado Flights dela, né? Que talvez seja traduzido como Viagens. E que foi, inclusive, um que ganhou, se eu não me engano, o Man Booker Prize ou algum outro prêmio. Então já é uma ganhadora do Nobel e um livro premiado. Então eu consigo ainda colocar mais expectativas nesse novo título que tá aí por vir. Depois eu li um livro de poesia, eu tô lendo bastante poesia esse ano. Esse aqui é O Afeto em Ruínas, da Elisa Barreto. Eu falei sobre ele lá no Instagram já. Ele me foi enviado pela Elisa, então obrigada, Elisa. É um livro que eu posso dizer que ele é quase um romance de formação, porque a gente vai acompanhando o dia a dia dessa menina, a gente vai vendo ela crescer emocionalmente. Então eu acho que são poemas de formação, digamos assim. Não são poemas independentes, são poemas que fazem todo sentido quando lidos naquela ordem. Eu achei bem legal que a Elisa, a cada trecho, como se fossem capítulos, ela indica alguma música pra você ouvir enquanto lê.
Eu não consigo ouvir e ler ao mesmo tempo, então quando eram músicas que eu não conhecia, eu ouvia e depois eu continuava a leitura, e foi uma experiência bem bacana. Eu também li, e gente, nossa, essa quarentena tá fazendo tudo parecer muito distante, porque faz tanto tempo que eu terminei de ler Nós e Eles, da Bain Nagjavani. Se eu não me engano, a resenha desse livro aqui já saiu no canal, então eu não vou falar muito a respeito, eu só vou indicar muito que vocês leiam. Esse aqui é um dos livros que estava na minha meta do primeiro semestre de 2020, então concluído ali, eu adorei, eu me reapaixonei pela escrita da Bain Nagjavani e me interessei muito pela literatura iraniana, eu quero muito conhecer mais coisas, até me deu muita vontade de reler Persépolis, da Marjane Satrapi. Eu acho que agora, com o conhecimento geopolítico que eu tive, não só lendo, mas pesquisando a respeito durante a leitura desse livro, eu entenderia e conseguiria me aprofundar bem mais nesse quadrinho, que não é um quadrinho nada simples, vocês que já leram, vocês sabem. Mas deem uma olhadinha na resenha aqui para se sentirem mais convencidos a ler. Outro livro que eu gostei muito de ler foi O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins. Esse livro de contos fininho, eu li em um dia. Eu fiz uma resenha bem longa aqui e falando sobre como ele tem um potencial muito inexplorado, tanto pelas pessoas que leram quanto pelas pessoas que fizeram vídeo. Eu vi muita gente rebaixando esse livro apenas ao quesito da língua, né, do modo como ele joga com o formal e o informal, com as gírias. E isso, de longe, não é o mais importante que o Giovanni Martins faz nesse livro. Então eu recomendo muito que vocês deem uma olhadinha nessa resenha para poder enxergar esse livro com outros olhos. Uma das minhas leituras agora do final do mês também foi A Fúria, da Silvina Ocampo. Esse livro aqui é um livro de contos dessa argentina, que era melhor amiga de Borges e casada com Bioy Casares e que demorou tanto para vir ao Brasil. Eu já fiz resenha para esse livro também, vou deixar aqui nos cards para vocês. Esse é um livro daqueles que eu não indicaria para todo mundo. Ele é um livro muito fora da caixinha e que as chances de errar seriam gigantescas. Mas eu acredito muito que a gente deve dar uma chance pra Silvina, porque ela não teve essa chance de se apresentar pra gente antes. O que eu acho, eu vou resumir bastante assim, ela tem um conto muito estruturado na subversão do cotidiano para o macabro. Mas não um macabro aterrorizante, mas um macabro que é mais estimulante de uma forma intelectual. Eu não sei se fica muito claro, mas deem uma olhadinha nos cards, eu acho que vai fazer mais sentido a resenha mesmo pra vocês. Para o projeto Meu Caro Chico, eu li então O Irmão Alemão. Esse aqui era um livro que eu lembrava de não ter gostado nada quando eu li. E com certeza melhorou muito na leitura. Eu acabei não gostando muito dos últimos 2 capítulos, eu achei que a narrativa perde muito o ritmo, mas eu expliquei sobre ele direitinho no vídeo que já vai ter saído quando este vídeo aqui sair, então eu vou deixar aqui pra vocês, pra não ficar me alongando. O que eu acho interessante de dizer sobre esse livro é que não existe só a camada do homem branco procurando seu irmão, do mesmo pai, que ficou na Alemanha e que pode parecer muito entediante para alguns. A subtrama dele é a ditadura militar e é interessante a gente pensar sobre a banalidade dessa ditadura pro protagonista, né? Porque ele passa praticamente incólume por isso, ignorando tudo que o rodeia. Também para o projeto Meu Caro Chico, e esse também já saiu resenha, porque é anterior, Leite Derramado. Esse aqui eu acho que é o livro que eu mais me lembrava a respeito e o que mais as expectativas bateram. Foi também o primeiro livro do Chico que eu li, se não me engano. Eu li logo que ele foi lançado em 2010. Ele é um vencedor, né, do Jabuti e do Portugal Telecom, que hoje em dia se chama Prêmio Oceanos. Conta a história de um senhor que está no hospital, relembrando a vida dos antepassados dele e dos descendentes dele, né, do atual momento. E ele tem várias dificuldades, né, com a memória dele, de conseguir acompanhar o que está acontecendo, de conseguir lembrar, de concatenar as ideias. E mais uma vez o Chico joga, então, com a memória e com a narrativa circular nesse livro. Por último, por enquanto, mas não menos importante para o projeto Contos Mofados, lemos O Ovo Apunhalado, do Caio Fernando Abreu. Gente, esse livro com certeza me empolgou muito mais do que o primeiro, fiquei muito feliz. Vocês sabem que eu tava preocupada de não gostar desse livro, porque no começo da edição diz que a partir do 3º livro que Caio é Caio, e este é o 2º livro. Eu tava preocupada disso desanimar a leitura e do grupo não querer continuar. No final da leitura, eu cheguei à conclusão de que esse livro já é muito mais empolgante. Esse voo que o Caio tava alçando no primeiro livro e não tava chegando a lugar nenhum,
aqui ele chega. E é interessante como é um autor muito ousado, porque alguns contos aqui foram escritos na mesma época do primeiro livro, né? Mas alguns contos, como Sarau, ele sai tanto do padrãozinho que ele estava seguindo no primeiro livro, e isso me deixa tão feliz, sabe? Eu não sei muito ainda o que eu vou dizer sobre ele, eu não gravei a resenha, mas eu peço que vocês tenham paciência, porque eu quero fazer alguma coisa especial. Eu provavelmente vou falar especificamente de alguns contos quando eu soltar a resenha dele, na medida dos que eu for gostando mais mesmo, né? A gente acaba não tendo como fugir dessa subjetividade. Mas é isso. Então eu não vou continuar esse vídeo, vou deixar em aberto e vocês vão ver a Bárbara do futuro em outro cenário, falando sobre as últimas leituras dela do mês. Bom, hoje é dia 1º de abril e a Bárbara do futuro veio aqui falar pra vocês do que ela leu depois do que a Bárbara do passado falou com vocês. Naquela época eu já tava lendo, então, Becos da Memória. E esse aqui é o primeiro romance da Conceição Evaristo. Ele tem toda uma estética que tenta remontar a geografia das favelas. E eu acho que é mais um daqueles livros em que eu gosto mais da proposta do que da execução. Acabou ficando como meu livro menos favorito da Conceição Evaristo. Eu queria ter gostado mais dele, exatamente por ser uma narrativa mais longa. Eu achei que acabaria pegando mais os personagens, mas eu acho que existem algumas questões de narrativa que não permitiram esse meu encontro. Eu vou explicar isso melhor para vocês na resenha deles, pode deixar. E outro livro que eu li para um publi editorial aqui no canal, e eu esqueci de deixar a capinha dele pronta aqui, porque eu sou nova nesse negócio de ler bastante no Kindle. Não sei se vocês lembram, quem tá aqui comigo desde o começo, mas eu li pouquíssimas vezes no Kindle logo que eu comprei, e agora eu estou retomando esse hábito. Então eu li Ainda que a Terra se Abra, do Rodrigo Tavares. Eu vou deixar a foto pra vocês aqui. Eu recebi a versão digital e aí no dia 6, que é quando lança a versão física, eu vou receber o meu em casa, né? Vai ser enviado pra mim, pelo menos. Vai ser enviado pra mim, pelo menos, né, gente? Desculpa os barulhos, aqui é normal, vai acontecer. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. É uma narrativa muito diferente do Andarilhos, que foi o primeiro romance, né, do Tavares, e que eu resenhei aqui pro canal, vou deixar nos cards pra vocês. Então, ele abandona um pouco desse estilo regionalista e ele vai falar um pouco desse confronto do urbano e do rural, dessa volta ao rural, né? E eu acho muito interessante que ele tenha escolhido essa questão, porque eu acho que os romances rurais são muito pouco conhecidos hoje em dia, né? São muito pouco falados. E quando ele coloca esse narrador que saiu de lá, no caso foi para Brasília, e volta, muitas das impressões ou dos sentimentos dele se assemelham muito com os meus, por exemplo, indo pro campo. Então eu acho que fica muito próximo do leitor, sabe? Recomendo bastante. Inclusive, eu acho que tem uma categoria do Desafio Livrada desse ano, que é um romance rural, alguma coisa assim que se passa na área rural. Então esse livro super se encaixa para vocês que estão fazendo aí. Eu vou deixar aqui no box de descrição, como eu deixei na Tiber da Maratona, o link para pré-venda. Eu não sei se quando esse vídeo for ao ar vai ser venda ou pré-venda, mas bom, vocês entenderam, né? O importante é ter o livro. E é um livro curtinho, é uma leitura bem rápida, principalmente depois de uma parte ali, eu acho que engata, que você lê tudo de uma vez, assim, não tem jeito. É isso, gente, essas foram as minhas muitas leituras desse mês. Queria comentar que pra mim, ler tá sendo um jeito de me afastar um pouco dos problemas e aproveitar essas horas extras sem entrar em noias. Quem acompanha o meu vlog viu que mesmo assim a gente acaba entrando em algumas noias, não tem jeito. Mas eu acho que esse refúgio na arte dá uma salvada na gente nessas horas, né? A gente tem que se manter informado, mas em alguns momentos deixa de ser informação e começa a ser uma repetição da mesma coisa e que só mexe com o nosso psicológico. Então a gente tem que se cuidar aqui também, não só lavando as mãos, não só usando máscaras e deixando de sair de casa por motivos supérfluos, né? É isso, gente, espero que estejam todos bem, espero que na medida do possível estejam podendo ficar em casa. É isso, um beijo e até a próxima.